Olá, irmãos. Essa semana eu fui convidado pelo presidente da escola dominical, o irmão Guilherme, para falar um pouco do Vem Segue-me dessa semana, que é Mosias 29 e Alma, do 1 ao 4. Ele me pediu para que eu fizesse um resumo de uns 10 minutos, de algumas partes que eu pude entender e que pudesse passar para as pessoas, né? Então, estudando Mosias 29, eu percebi que Mosias estava numa idade muito avançada e cansado, né, por ter trabalhado muito, cuidando daquele povo como rei e trabalhando sempre, fazendo as coisas justas, né, cumprindo sempre os mandamentos de Deus. E chegou um momento que ele cansou e chegou a velhice também, e ele precisava de um novo rei. E então ele pediu para que averiguasse entre aquele povo para saber qual seria o rei que eles queriam, né, que fosse, né? E aquele povo, a maioria escolheu o filho de Mosias, Arão. E então Mosias viu que eles tinham escolhido Arão, seu filho, e ele pensou assim: meu filho não quer ser rei. Ele não queria, Arão não queria ser rei e nem estava mais morando entre aquele povo. Arão estava morando na terra de Nefe. E então Mosias pensou, né? Pensou com ele, analisou e ponderou e falou assim que seria melhor, ao invés de nomear um rei, nomeasse juízes, né? Para que... Porque ele ficou preocupado, porque Arão, mesmo não querendo ser rei, se ele nomeasse outra pessoa como rei, aquele povo que queria que Arão fosse o rei, poderia haver uma contenda, né? Poderia ficar, mas não pode, como que escolheu outra pessoa no lugar de Arão, né? Que o certo seria Arão ser o rei, e talvez pudesse até Arão também ficar um pouco irado, e ele ficou preocupado com medo de haver uma contenda entre os dois povos, o de Arão, né, o povo que queria que Arão fosse rei, e o povo que votou para que o rei que Moisés escolhesse pudesse brigar os dois povos. E daí dividir aquele povo, uma parte para o lado de Arão, outra parte para o lado daquele rei que Moisés escolheu. Então Mosias, né, inteligentemente, pensando nas coisas, né, no bem-estar do povo e na paz daquele povo, ele preferiu, né, que escolhesse juízes. E então Mosias fez um comunicado escrito, a punho, e mandou para o povo, né, para que o povo explicando a situação. E o povo entendeu. E daí o povo escolheu Alma para ser o juiz supremo. Então aquele povo seria um povo que ia ser cuidado por juiz no lugar de reis, né? E foi isso que aconteceu. Então Alma se tornou o juiz supremo daquele povo. E
uma coisa também que preocupava muito Mosias era a questão de ter um juiz e depois aquele juiz ficar mandando em todo mundo, inventando as leis, né? Porque ele lembrou em Mosias 29, lembrou do rei Noé, que foi um rei injusto, um rei corrupto, um rei que inventavam leis e as leis eram tudo para eles, para o bem-estar deles, e oprimindo o povo, né? E foi muito difícil para se livrar, né, esse povo do cativeiro, né, naquela época. Então, falando assim, aquele povo entendeu. Mosias explicou direitinho, o povo entendeu e lembrou do tempo em que eles viveram no cativeiro na época do rei Noé. E então existia também naquela época muitas pessoas que se dizia de Deus, mas eram falsos, né? Falsos seguidores, né, de Deus, que falava que podia fazer tudo que fosse de errado e mesmo assim ia ser salvo no último dia, né? Então eles eram as pessoas que tinham falsa doutrina, né? Um pouco de verdade, mas completamente fora do que Deus requeria. E existia, e um deles era Neor. Neor ele pregava falando que não é verdade, que tem que fazer isso, tem que ser bondoso, tem que fazer as obras em prol do Senhor. Aquele que fizer coisa errada no último dia vai ser morto, vai para o inferno. E ele dizia que tudo isso não era verdade. Que a pessoa podia fazer o que quisesse, sabe? Podia ser uma pessoa iníqua e tudo, que no fim receberia a salvação. E então existia também um homem de Deus, Gideão, era um homem de Deus, que ele pregava realmente o que era coisas que o Senhor requeria que nós fizéssemos. E ele falava que nós teria que se arrepender, e senão a gente não seria salvo, nós teríamos que orar e pedir a Deus para que Deus pudesse abençoar. Então ele era uma pessoa que tinha Deus no coração, e quando ele falava com autoridade, com o Espírito de Deus. E um dia Neor chegou e quis contender contra ele, e ele foi muito firme, falou com bastante firmeza, com o Espírito do Senhor, e Neor não conseguiu, através das suas palavras conseguiu vencer Gideão nas palavras, e se irou-se contra Gideão, e sacou da sua espada e matou Gideão, né? Uma pessoa de Deus. E então foi a primeira vez que já a alma teve essa decisão, né? Que foi para levaram Neor para ser julgado, né, por alma, que era o juiz naquela época. E Neor foi julgado e foi unânime que ele seria morto, né? E então
uma coisa que a gente pode perceber aí, que teve, que Mosias pensou assim em alguma parte, né, para o bem-estar do seu povo. Ele bem podia ter feito assim, não, mas eu vou lá e vou atrás de Arão. Que Arão tem que ser o rei, tem que continuar a família, porque como nós vemos aqui, é sempre assim, sempre quando tem um que é governador, aí já vem o filho que é deputado, já vem o neto que é prefeito, é vereador e assim continua. É sempre nesse pensamento, tem que ser, entendeu? E para vocês terem uma ideia, o quanto que Mosias pensava no povo naquela época, ele era guiado por Deus, que ele não teve esse desejo de passar o reinado dele para o filho, entendeu? E falando sobre as pessoas que, igual Neor, que era uma pessoa má, e mesmo assim, depois de Neor ter sido morto, ele ainda tinha um monte de seguidores que acreditavam no que ele pregava, no que ele falava. Né? É incrível como que o povo as coisas, talvez, tem muitas coisas que não é boa, né? É má, e tem pessoas que gostam daquelas coisas. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente fica pensando é que, como pode, né? Todos nós sabemos que não é verdade certas coisas, e talvez por ser prazerosa, a pessoa prefere aquilo do que seguir uma pessoa certa corretamente. Né? Eu gostaria de, de falar um pouco, né, a respeito dessas pessoas que prega o que não é certo, né, falsas doutrinas. Então tem umas escrituras aqui que fala sobre muitas falsidades que muitas pessoas falam. Então eu gostaria de ler em Mateus 7, 21, ele diz assim, 21 e 22, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Outra escritura segundo Nef 26, 29 ao 31. E ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se por uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Eis que o Senhor proibiu isto, porque o Senhor deu um mandamento de que todos os homens tenham caridade. E a caridade é amor. E se não tem caridade, nada são. Portanto, se tivessem caridade, não permitiriam que o trabalhador de Sião perecesse. Então, irmãos, como nós podemos ver nessas escrituras aí, basicamente ela está explicando o que muitas pessoas falam, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E eu gostaria de dizer que tem vezes que a gente não entende muitas coisas, muitas vezes, hoje em dia, as coisas erradas têm bastante privilégio. A gente vê, esses dias eu estava vendo na televisão, pessoas que fazem um monte de coisa errada para poder ter um monte de seguidores.
Como que pode isso, gente? Tem um monte de seguidores, ele faz um monte de coisa errada porque ele sabe que vai ter um monte de pessoas seguindo eles. Pessoas andando em alta velocidade, sabe? Pessoas passando em sinal vermelho, e tudo isso para ter seguidores. Então é isso que nós temos que ver, né? É isso que nós temos que trazer para a época de hoje. Essas pessoas são pessoas do mal, sabe? Se nós não cuidar, nossos filhos vão ficar seguindo essas pessoas, né? Eu quero prestar meu testemunho, que eu sei que só através de oração, de jejum, e com muito cuidado, cuidando sempre dos nossos filhos, observando o que eles estão seguindo, né? Sempre dando conselhos, ajoelhando, orando, pedindo ao Pai Celestial para que possa nos ajudar, e lendo as Escrituras principalmente. Isso é muito importante. Eu presto meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdadeiras e que só através de oração, estudo das Escrituras, é que nós possamos ter uns dias muito felizes. E essa minha mensagem e o meu amor que eu deixo com muita saudade, em nome de Jesus Cristo. Amém.